Eu estou publicando no meu site, meu blog, né? www.polibiobraga.com.br. Aliás, nesta quarta-feira, dia 11 de janeiro, eu já estou aqui agora, é 11 horas e 19 minutos, com visualizações equivalentes a 60 mil pessoas. 60 mil pessoas. É um recorde nesse mês de janeiro. Começou agora, para mim está começando bem. Está começando bem. Eu tenho me esforçado muito aqui. Bom, mas enfim, eu postei nesse meu blog de hoje uma informação passada pelo jornalista José Casado, do jornal O Globo. Ele faz uma análise sobre o governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT. Uma análise corrosiva sobre o Fernando Pimentel. Eu estou me referindo a esse artigo do José Casado, do jornal O Globo, intitulado Jorge, 47 anos depois, porque há 47 anos atrás, que é justamente o ano em que, 1970, o ano analisado pelo José Casado, neste ano, neste episódio, especificamente, eu estava de alguma forma envolvido. E o personagem, um dos personagens ali desse episódio foi o Fernando Pimentel. Na época ele tinha 19 anos de idade, eu tinha já meus 23, 24 anos de idade. O que fez o Fernando Pimentel de importante em 1970? Em março de 1970, ele, junto com outros guerrilheiros da Farc Palmares, guerrilheiros urbanos, ele assaltou um carro da Ultragás em Canoas. Ele chamava aquilo de expropriar dinheiro dos ricos para financiar a revolução dos pobres. Então ele junto com outros homens, assaltou e roubaram 565 mil reais, no dia 2 de março de 1970. Um mês depois, no dia 4 de abril de 1970, de novo o Fernando Pimentel, que tinha vindo de Minas Gerais aqui para Porto Alegre, para se incorporar ao pessoal da Farc Palmares aqui de Porto Alegre. Na época eles tinham até uma aliança com alguns líderes do PTB, entre os quais, se eu não estou enganado, estava, por exemplo, Índio Vargas, um vereador do PTB na época. Pois bem, no dia 4 de abril, esse grupo, na rua Luciana de Abreu, no bairro Moinhos de Vento, tentaram interceptar uma caminhonete do cônsul americano Curtis Carly Cutter, que na época tinha 42 anos. Esse cônsul americano, ele tinha acabado de sair de uma festinha e estava indo para casa, estava ali na Luciana de Abreu, quando foi interceptado pelos guerrilheiros ali, entre os quais o Fernando Pimentel, todos armados. E ele estava com 38 na mão, o Fernando Pimentel. Mas a caminhonete do cônsul era uma caminhonete forte, e ele era... Eles não sabiam, mas o pessoal da contra-inteligência dos guerrilheiros naquela época não era muito bom. Mas ele era um homem preparado, né? Era um homem muito preparado. Era um homem da contra-insurgência, e ele conseguiu escapar, mas levou um tiro no ombro. O Fernando Pimentel, o resto do pessoal foi tudo preso também, naquela época. Né? Bom, por que eu digo que de uma certa forma eu estava envolvido? Eu não estava envolvido com o grupo, embora fosse um estudante ali de esquerda naquela época. Eu morava numa entidade, numa pensão chamada Juque 3, na descida da Rua Mostardeiro, bem de frente ao que hoje é um parcão. Naquela época era um matagal aquilo ali. E ali comigo moravam vários estudantes que, como eu, combatiam a ditadura naquela época. Eu não combatia pelas armas, eu não era adepto disso, mas várias pessoas que moravam comigo, estudantes, estavam envolvidos, sim, estavam envolvidos inclusive com o sequestro do cônsul, né? Alguns deles foram, inclusive, depois se asilaram no Chile. E a pensão onde eu morava ficava exatamente do outro lado da Luciana de Abreu, onde aconteceu esse incidente com o cônsul dos Estados Unidos, com o Fernando Pimentel. Eu não conhecia naquela época o Fernando Pimentel, não sabia quem era, né? Mas eu não podia imaginar, como o Zé Casado agora do Globo também não podia imaginar, eu acho que ninguém podia imaginar, que passados esses anos todos, depois de volta a Minas Gerais, aliás, ele era companheirinho já naquela época de luta armada
da Dilma Rousseff, que era da mesma terra dele, lá de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Eles eram companheirinhos. Quando o PT ganhou o governo federal, o Fernando Pimentel já estava no PT, depois a Dilma também foi para o PT, e eles acabaram se encontrando no governo Lula. E no governo da Dilma, o Fernando Pimentel, que começou inclusive como coordenador da campanha da Dilma, mas se meteu numa confusão ali na coordenação, andou trocando dinheiro já naquela época, mas no governo da Dilma ele acabou ministro da Indústria e Comércio, um poderoso ministro da Indústria e Comércio, né? E hoje está respondendo, inclusive, a vários inquéritos e processos, exatamente pela prática de corrupção enquanto foi ministro da Indústria e Comércio da Dilma, né? A principal acusação contra ele foi ter recebido pelo menos 10 milhões de reais de propina do Grupo Caoa. O Grupo Caoa teria dado a ele 10 milhões de reais em troca de benefícios fiscais que ele concedeu quando foi ministro da Indústria e Comércio, e de dinheiro que ele recebeu, o Grupo Caoa, de financiamento no BNDES, que era um banco na época sujeito ao Ministério da Indústria e Comércio, né? Essas denúncias, essas acusações, elas estão muito bem fundamentadas porque elas se basearam num laranja do Fernando Pimentel, que foi preso e contou tudo, e inclusive ele acostou provas, né? O Benê, né? Não sei se vocês ouviram falar no Benê aí, foi preso, foi delação premiada, e acusou o Fernando Pimentel, inclusive a mulher do Fernando Pimentel atual, porque a outra ele se separou. Essa mulher atual ele encontrou no Ministério da Indústria e Comércio como secretária e acabou casando com ela. E hoje é a primeira-dama de Minas Gerais. Enfim, tá muito sujo o governador, né? E está sendo processado. O Superior Tribunal de Justiça só não condenou ele até agora porque a Constituição de Minas Gerais exige que o governador, para ser processado, precisa de autorização da Assembleia, que é uma coisa esdrúxula. A Constituição do Rio Grande do Sul, por exemplo, não prevê isso. E, além disso, é um artigo, do meu ponto de vista, absolutamente inconstitucional, né? De modo que, mais hora, menos hora, ou a Assembleia concede autorização para processar, ou o próprio Superior Tribunal de Justiça acaba processando e metendo na cadeia o Fernando Pimentel. Então, o Fernando Pimentel, governador de Minas Gerais, protagonista do sequestro do cônsul Curtis Carli Cutter, aqui em Porto Alegre, há 47 anos atrás, hoje é um homem que está dirigindo um estado quebrado tanto quanto o Rio Grande do Sul, está vivendo um drama terrível lá dentro, e além disso está acossado por processos que, mais hora, menos hora, vão resultar na sua condenação e vão acabar enfiando-o na cadeia, como tantos outros petistas, né? Alguns que já estão presos, outros que estão em vias de selo, e outros que ainda seloão, como dizia o Jânio Quadros, né? Mas essa gente não perde por esperar, né? Aproveite bem essas férias do Sérgio Moro aí, porque quando ele voltar, senhores, o PT vai ter motivos para choro e ranger de dentas novamente. E o governador de Minas, então, muito mais. Eu volto amanhã.